Segunda parte, continuando o Apocalipse capítulo 6. Então estavam falando que Israel Colline mostrou que as fronteiras de Israel estão verdes e os seus vizinhos islâmicos estão secos no Mar Morto. Então, cumprindo a profecia de Isaías, que diz que a terra seca florescerá. Então, nós vemos que a fé judaico-cristã vai prevalecer sobre a fé babilônica do Islã. E fala assim, guerra justa, essa guerra que está acontecendo em Israel, Estados Unidos, contra o Islã, que massacra a fé cristã. Quando ele abriu 6:9, quando ele abriu o quinto selo, vimos debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que proclamaram. Então esse capítulo é muito importante porque ele mostra um dos poucos detalhes das almas que morreram na grande tribulação sobre o altar, clamando por vingança a nosso Senhor Jesus Cristo na sua vinda. Essas almas são de convertidos na grande tribulação que não foram arrebatados aí no capítulo 5, não estão com a igreja arrebatada, coroada, galardoada pelos galardões que foi prometido no capítulo 1 ao 3 de Apocalipse. Então aqui a igreja é a igreja nova, chamada igreja judaica, dos 144 mil selados, das legiões de Cristo, lutando na terra e evangelizando com as duas testemunhas para a conversão, completação do número dos salvos na grande tribulação de 7 anos, profetizado pelo profeta Daniel. Apocalipse 6:9. A maneira de expressar o nome dos evangélicos ou cristãos do Novo Testamento era falar sobre a palavra de Deus, a lei, salmo e profetas e o testemunho que proclamava de Jesus e seu ministério. Então não havia ainda o termo evangelho ou Novo Testamento. Então o testemunho de Jesus era chamado Evangelho, o Novo Testamento, quando João descreveu o que ele viu. Portanto, estas almas eram de cristãos convertidos, de judeus e gentios, na grande tribulação na terra, no período de 7 anos de tribulação do anticristo. Então haverá muita conversão nesses 7 anos de tormentos, de degolas em Israel, de holocaustos. Agora o Hamas incinerou dentro dos carros, queimada a gasolina, os civis de Israel, mais de 1.000 civis, que foram aspirados com aspirador de pó cinza de seus corpos dentro dos carros. Então nós estamos vivendo aqui novos holocaustos em Israel, de judeus. Eles exclamavam com grande voz, 6:10, até quando, soberano santo e verdadeiro, esperarás para julgar os que habitam em toda a terra e vingar o nosso sangue? Então eles estão se convertidos da grande tribulação, degolados e incinerados pelo anticristo. Estão clamando a Jesus que venha tomar a terra para a igreja e o novo Israel selado, reinar a vinda do céu à igreja e novo Israel selado na terra e no céu, formando um reino só sobre todas as nações e amarrando todos os demônios que causam essas guerras entre a humanidade e as nações. Apocalipse 6:10, veja que os cristãos mortos na grande tribulação sabem do seu ministério e clamam por vingança. Isto contradiz a crença de intercessão dos santos, pois neste caso, abaixo os santos no céu não oram pelos da terra, mas oram pela vingança de si mesmo. Então, indiretamente, eles intercedem indiretamente pela vingança, pela ação de Deus na terra, mas não diretamente ouvindo orações. Então, isso é uma metáfora. Quando o católico pede intercessão dos céus, dos santos, de Maria, ele está pedindo de verdade, na realidade, a intercessão das orações da igreja, né? Seja ela e os pedidos. E os pedidos das orações das almas no céu não são pelos vivos na terra, mas são pela vingança, pela sua honra, né? E eles estão lá na glória, já estão vitoriosos, gozando o paraíso. Apocalipse 6:11. Então para cada um deles foi entregue uma vestidura branca e foi-lhes orientado que guardasse ainda um pouco mais até que se completasse o número de seus irmãos que com eles foram servos e que da mesma forma também deveriam ser mortos. Apocalipse 6:11. Repare que estas almas de cristãos são mártires que formam um clamor especial de mártir da grande
tribulação, em que Deus determinou um certo número de mártires nesse período. E só então julgará os culpados. Apocalipse 6:12. E quando ele abriu o sexto selo, então aconteceu um terremoto, um grande terremoto, e como coberto por o céu, o sol ficou coberto como roupa preta e toda a lua vermelha como se estivesse em sangue. Então é muito comum aí a família dos judeus messiânicos falarem em luas de sangue, sinais dos tempos, né? E aqui Apocalipse 6:12 mostra que haverá sim uma lua vermelha nesse dia do sexto selo. E as estrelas do céu caíram à terra como figo verdes derrubados da forma por um terrível terremoto. E assim o céu foi recolhido como um pergaminho quando se enrola. Então todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. O grande terremoto que vai aplanar, mudar a superfície da terra. Apocalipse 6:12-14. O juízo de Deus cai sobre o mundo e assola as nações. As estrelas que caem do céu sinalizam os exércitos celestes vindo para salvar e operar a favor dos eleitos também. Então, os anjos descendo do céu, as miríades, as 12 legiões que Jesus disse que pediria ao Pai, chegou a hora dele pedir e de julgar Sodoma e Gomorra, foram queimadas com a explosão de asteroide e enxofre sobre as cidades, no momento que os anjos liberaram a explosão e até os filhos, até Ló e seus filhos saíram da cidade. O sexto selo é um juízo continental que faz ilhas e montanhas mudarem de lugar. Nunca houve nada parecido na história humana. Aconteceu provavelmente antes de Jesus colocar os homens na terra, criar os homens na terra, os continentes se separaram. Mas depois, como esse, nunca houve, nem haverá, como Jesus diz, coisas como nesta grande tribulação. Por isso, um dilúvio de fogo e terremotos que geralmente trazem fogo e vulcões também acontecerão. Por isso que eu digo que a igreja já está no céu. Jesus tirou, já salvou e já está celebrando a boda para a vitória na terra, com os santos anjos que descem do céu, como estrelas também. Apocalipse 6:15. E aconteceu que os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, poderosos, todos, enfim, escravos e livres, buscaram refugiar-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Apocalipse 6:16. Então passamos a berrar para as montanhas e rochedos, caiam sobre nós e ocultem-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Apocalipse 6:17. Porquanto é chegado o grande dia da ira deles, e quem poderá sobreviver. Apocalipse 6:15-17. Não será fácil a grande tribulação das trombetas e das taças. O sexto selo abre as duas sequências de dores, juízos e sofrimentos da da humanidade, que mais juízo cairá sobre a terra, a ponto de se perder até metade da população mundial. São 4 bilhões de pessoas em uma sequência de calamidades, cataclismos, epidemias, guerras globais, que não terão comparação histórica. O tempo de conversão a Cristo será dificultado com o extremo, e a salvação já minoritária passa a humanidade é estreita e ficará ainda mais estreita. Israel se converterá em grande número e encontrará a verdade em Cristo e no Evangelho, quando traída e largada ao extermínio por muitas nações. A revelação prosseguirá, mas com as trombetas e taças de juízo de Deus, e crescerá em intensidade. Mas no meio deste cenário desolador, a misericórdia de Deus ainda salvará. Apocalipse 6:18, Apocalipse 7:1. Depois desses eventos, observei 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, com a missão de reter os 4 ventos da terra e evitar que qualquer massa de ar fosse soprada sobre a terra, ou mais sobre qualquer árvore. Então aí nós já vamos entrar no capítulo 7. Fica para a próxima oportunidade. Agradeço aquele que nos assiste. Se você ainda não tem Jesus nessa época do Apocalipse, da época
em que os homens estão desaparecendo da terra, estão sensuais, gostando mais dos prazeres do que de Deus, não acompanham as profecias, se desligam para o materialismo. Aceite, confesse seus pecados, aceite Jesus. Você que nos assiste, já é da igreja, da comunidade, procure o batismo, você que não tem. Crescer na graça do conhecimento, e vamos, com a graça de Deus, continuar a série de gravações desse estudo de Apocalipse.